Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perigo Vermelho, o podcast em que procuramos acelerar, porque nesta altura já é mais ou menos inevitável a destruição do mundo ocidental, dos valores judaico-cristãos e da família tradicional. Nós só estamos aqui para o acelerar através de todas as coisas pérfidas e más que pessoas comunistas e péssimas como nós fazemos, ou então, enquanto estamos em pausa dessa nossa atividade principal e principalmente quando o Soros não manda os cheques a tempo, vamos falando sobre cultura popular, sobre comentário político à cultura popular. Hoje, o episódio de hoje é sobre heróis, super-heróis, principalmente sobre o mundo ou mesmo a ficção sem heróis. E principalmente o mundo sem heróis, um mundo que pensa que tem heróis, mas que os não tem, ou um mundo em que os heróis são subvertidos. Muitos de vocês terão já visto ouvido falar da série The Boys, baseada na banda desenhada com o mesmo nome do Garth Ennis. A série tem sido um sucesso enorme na Amazon, o que mais para a frente eu também irei analisar um pouco ao nível da ironia desse mesmo sucesso da plataforma em que ela vem. Eu estarei a falar um pouco mais do The Boys, o Tiago está aqui também connosco, falará um pouco mais do Watchmen, e Diogo, em termos de subversão do tema dos super-heróis ou do tratamento dos super-heróis de uma maneira que nós não estamos habituados. Também tinhas aqui algumas coisas a nos dizer, nomeadamente ao nível de conteúdo de anime, certo? Sim. Yeah. Anime e jogos, mais ou menos por aí. Certíssimo. Portanto, começando aqui pelo The Boys. Como então eu já disse, The Boys é baseado na banda desenhada com o mesmo nome do Garth Ennis, e a premissa é a existência de um mundo em que os super-heróis existem, mas não são nem versões evil, maléficas dos super-heróis que nós conhecemos, nem os super-heróis que nós conhecemos. São, sim, celebridades mesquinhas e gananciosas, cuja principal preocupação é basicamente fazer dinheiro ao nível de contratos de publicidade, muito semelhante, obviamente extremamente baseado na cultura e na indústria de celebridades ao nível do cinema e do desporto de alta competição que temos na vida real, e nesse mundo projetado tanto na banda desenhada como na série da Amazon, o que temos é exatamente isso, uma mistura dessas duas coisas com essa questão deles serem super-heróis. Depois temos toda a trama é baseada exatamente num conjunto de super-heróis muito semelhantes ao que conhecemos da Liga da Justiça, e como principal o placeholder, o stand-in do Super-Homem, o Homelander, a fazer e para quem já tenha visto a série, é talvez a melhor interpretação de toda a série e uma das melhores dos respectivos anos em que a série foi lançada, nomeadamente 2020 agora. Talvez a melhor interpretação do Anthony Starr em muitos anos, o que também não é dizer pouco. E nessa interpretação o que se vê é exatamente um super-herói, um fulano com superpoderes, a representar não aquilo que a América pensa que é, mas aquilo que observadores neutros ou mesmo inimigos da América veem na América. Portanto, uma criatura mesquinha, gananciosa, super poderosa, efetivamente, com uma vontade enorme, com uma necessidade enorme de validação e de ser de alguma maneira reconhecida não como boa em particular, mas como admirável, como excepcional. E toda a narrativa, neste caso, é baseada nisso, baseada em como uma criatura com essas características, também com superpoderes, que tipo de consequências sociais é que isso tem. São extremamente nefastas, como se possa adivinhar, e quem são as pessoas que, de facto, se põem no caminho, ou tentam pôr-se no caminho dele e dos seus, neste caso, cúmplices, digamos assim, e que tipo de comentário social que é muito. Há uma dose enorme de comentário social e comentário político nesta série, o que
também causou alguma confusão em algumas pessoas, porque como, ao contrário de algum comentário social e político, é acusado de ser atualmente, nomeadamente nas séries de super-heróis, como neste caso ele é subtil, ele é nuanceado, ele é introduzido através de metáforas bem inseridas, extremamente inseridas na narrativa e numa narrativa de qualidade, e numa série com qualidade elevada, a série acaba por ter fãs que estão entre as pessoas que estão a ser caricaturizadas e caracterizadas, digamos assim, na série em si, o que também causa uma situação extremamente interessante. Diogo, estávamos então a falar também de anime, animação japonesa, e de como é que alguns conteúdos desse género fazem também a subversão do género dos super-heróis. Fala-nos disso, fala-nos um pouco do que é que, quando eu te falei que queria fazer um episódio sobre super-heróis e não tendo tu visto o The Boys, neste caso, que conteúdos é que te estavas a falar e como é que há o que há de único ou o que há de interessante na abordagem e na subversão que eles fazem ao conceito dos super-heróis. Estava com o microfone muted, peço desculpa. Mas pronto, primeiro, obviamente, muita da animação japonesa, principalmente aquela que é feita, se calhar, dentro dos mesmos moldes agora, para um público-alvo muito específico, o jovem adolescente homem, etc. Obviamente não há, há muita coisa que é paralela e que há muita coisa que tu vais dizer e que depois o Tiago posteriormente também dirá que vai fazer muito sentido e vai se encaixar muito bem. Mas o que se tem reparado, pelo menos aquilo que eu tenho reparado como pessoa que acompanha e tem um gosto particular por cultura japonesa, é também dentro do que aquilo que me parece, aquilo que tu me contas e daquilo que eu leio sobre The Boys, um pouco esta questão tipo de ironizar ou de certa maneira desvirtualizar o papel do que é tipo este género que é tipo super-heróis, né? Esta cena muito marveliana ou disseniana que há sobre super-heróis. Quando tu me falaste do tópico, a primeira coisa que me veio à cabeça foi One Punch Man. One Punch Man, que é um manga de humor, principalmente, e depois será um manga de ação, um manga sobre super-heróis, que é sobre um único super-herói, um único não, há vários, mas é sobre a personagem principal é um super-herói que é tão forte, tão forte, tão forte, que ele acaba todas as suas batalhas com um murro apenas, e que isso o faz sentir um pouco deprimido em relação ao seu trabalho enquanto super-herói. Ele passa por muito questionamento sobre o que é que se salvar efetivamente pessoas ou a situação ou o mundo vale a pena e se esse vale a pena, será que vai valer a pena pelas lutas que ele vai ter? Isto é uma questão, tem para mim, pelo menos, tem um impacto interessante, porque acaba por falar muito sobre tipo virtuosismo, sobre a virilidade de salvar e a iconografia do herói, aquele que salva, aquele que resgata, aquele que acaba com o mal e deixa o bem continuar, que continua com a paz. Quando vem de uma pessoa que diz várias vezes durante o trama que só está ali para se divertir, que é tipo um herói tipo part-time, que só está ali para se divertir, e que está ali efetivamente para ter tipo um bom tempo e uma boa luta, e que por acaso ele insere-se, não pelo seu grande sentido de justiça, mas sim pela maneira como ele quis ser forte no mundo dos super-heróis. Isso para mim é muito interessante, tendo em conta que o género em geral é um género que eu nunca explorei muito, porque nunca achei, se calhar também pelo meu contexto político e social onde é que eu me insiro, se calhar nunca achei particular interesse, mas pronto. Outro sítio completamente diferente, mas também quase, ou não, definitivamente contemporâneo ao One Punch Man, é Boku no Hero Academia,
que se calhar na mesma onda, tipo, de outros cómics ocidentais sobre escolas de heróis, ou se não me engano, há um filme, se não é da Disney, é da DreamWorks, tem a ver tipo com a escola de heróis. E só agora é que eu estou a pensar nisto. Há dos sidekicks e a dos heróis e a dos filhos dos heróis que depois também não querem ser sidekicks, e há filmes e há séries. Há vários Sim, sim. que confundem-se entre si. Quem não analise propriamente esse nicho, confunde uns com os outros, porque é quase impossível perceber só pelo impacto muito pequeno que tiveram na cultura popular essas séries e filmes. Sky Qual é High, qual? exatamente. Exatamente, Sky High. Que Sky não é High, o único, exatamente. há uns outros quantos. Sim, sim, sim. Sky High acho que foi o que teve mesmo assim mais impacto, que acho que foi muito pouco mesmo assim. Foi daqueles filmes que passou rapidamente para filme de domingo à tarde, em termos de impacto na cultura popular, nada comparável a outros conteúdos de super-heróis, penso eu. Mas continua. Sim, sim. Mas sim, pronto. Mas efetivamente há um nicho desta ideia tipo da escola de ensinar o que é ser herói, ou como é ser herói. Já não é tanto tu vês um herói, ou tu vês tipo uma quantidade de desgraça, ou de, sei lá, coisas más a acontecer e não queres que essas coisas más aconteçam. Neste caso já é tipo uma mecânica onde existe já uma escola com coisas pré-determinadas sobre o que é o bem, o que é o mal, onde é que tu entras consoante uma pré-determinada quantidade de qualidades, etc. E tu vais para lá para aprender efetivamente a ser herói. E Boku no Hero faz isso de uma maneira muito comercial, óbvia, muito shonen, muito anime de domingo de manhã que vejo antes de ir para a catequese, mas ao mesmo tempo, depois, o grande mundo de Boku no Hero tem tipo personagens que se subvertem à ideia de herói, principalmente às maneiras como eles praticam o seu heroísmo. Aquilo, claro, que é à volta do number one hero japonês, que é o All Might, que é esta grande figura da justiça. Quando ele aparece, toda a gente fica tranquila, tipo, pronto, ele está cá, já vai safar tudo. Que é um bocado sobre os últimos grandes anos de glória dele e ele passar o seu poder para outra pessoa. Mas depois tu tens um spin-off dentro do universo que é o Vigilante. E o tópico de vigilantes é-me muito mais interessante. Que é este tipo de pessoa, são um grupo de pessoas que no mundo de Boku no Hero, mas é um tópico at large, a ideia tipo de vigilantismo e etc. É que no mundo de Boku no Hero é um grupo de pessoas que não se rege pela dinâmica moral ou pelos discursos morais e políticos, whatever, que os heróis se regem, mas efetivamente eles estão a lutar para a mesma coisa, que é para o fim do crime, a lutar contra o crime. E é muito interessante e é muito mais negro e acaba por subverter muito a questão do heroísmo barato, a questão do heroísmo performativo, para um heroísmo prático, que é as pequenas. Não é tipo a vitória depois de teres destruído tipo, uma cidade inteira a lutar contra um demónio. É a pequena vitória de tu teres conseguido resgatar o gato de uma menina e etc. Pronto. Eu acho isso muito mais interessante e é muito mais consciente em relação às suas próprias também ideais de heroísmo e de quem o faz, quem o é. Também é muito importante mencionar a relação tipo, da iconografia do herói. E se calhar por aí eu até estaria tipo, mais preparado e mais lançado para falar, que é a ideia, tipo, a imagem do herói e a sua supressão. Mas por aí, pronto. Mas já, na animação japonesa e em jogos também, tipo, de certeza que vocês também já ouviram falar, sou principalmente quem fala mais sobre isso. Opa, o Infamous é um jogo sobre heróis, sobre um herói, que tem tipo, em que tu te podes tornar vilão assim, não é? Eu já não jogo há muito tempo, não me lembro muito bem tipo, dos prós e dos contras do jogo, mas sei que cria uma nuance interessante no discurso do heroísmo. Pronto. Mas se calhar era fixe, tipo, ouvirmos mais de ti, de ti, Saúl, e do Tiago, para também depois, se calhar, construir melhor uma discussão. Pronto, era mais por aí que eu queria falar. Estes dois grandes exemplos que eu tenho, três, se contarmos com o Infamous. Claro que sim. Claro.
Eu achei interessante logo o teu primeiro exemplo, quando falas do One Punch Man. Eu não vi a série toda, não acompanhei todas as temporadas, comecei a ver a primeira temporada, acho que terei visto talvez até o fim da primeira, e o que me lembro bem, e acho que isso era um foreshadowing super heavy-handed, super óbvio, que é feito logo no início, que é quando o One Punch Man, quando o Saitama é confrontado pela primeira vez com algo que ele não consegue resolver através da violência, da força bruta, que é literalmente um mosquito. O mosquito não para de o incomodar, acho que é logo no segundo ou terceiro episódio, se não é num dos primeiros. E acho que aí os autores já nos estavam a apontar para qual é que ia ser efetivamente a jornada deste herói. E falando aqui de jornada heroica, lembremos que também a própria jornada heroica anda a ser muito criticada recentemente. Depois posso até linkar algumas discussões sobre isso na página do Perigo Vermelho, mas a jornada do Saitama é exatamente a certa altura, não tão explorado na parte que eu vi, mas creio que mais tarde, ele começa a ser confrontado com inimigos cada vez mais inteligentes, cada vez mais capazes de o distraírem e de lhe causarem, se não, como não o conseguem, conseguem causar dor, conseguem causar desconforto emocional e preocupação e incapacidade de reação a determinadas coisas que fazem, e ele vai tendo que perceber que dentro daquela narrativa extremamente de paródia e de humor, de se confrontar com o facto de nem tudo se resolve ao soco, literalmente ao soco singular, e é aí, acho que é mais aí que ele começa a revelar. Acho que quando tu dizes que ele não é um herói, ou quando dizemos que ele tem essas características de só se querer divertir, acho que é até um contraponto interessante com outros super-heróis subvertidos, porque mesmo nessa caracterização, os autores são obviamente, se vê uma intenção de o caracterizar como alguém de bom coração, alguém que é efetivamente incapaz de fazer mal propositadamente a alguém que efetivamente é incapaz de deixar alguém ser incomodado na rua ou com pessoa extremamente empática, mas que não tem efetivamente ambições grandiosas de salvar o mundo, de salvar a humanidade, é simplesmente um fulano com superpoderes e com um nível de empatia elevado, mas que combinando essas duas coisas acaba por não fazer aquilo que outros esperariam dele, que era tornar-se, ou querer tornar-se, um super-herói completamente de nível universal, de nível mundial, de nível universal. Mas passando então para o Tiago, a nível de narrativas de subversão de super-heróis, tu és mais familiar com o Watchmen, se não me engano. Foi aquela a que dedicaste mais tempo. E qual é que achas, qual foi então o impacto que teve para ti, tanto contigo como o impacto que tu reconheces na cultura popular do Watchmen, que leva a essa subversão ser importante, e a que nível é que essa subversão é feita? É assim, pronto, primeiro que tudo vou começar por pegar aqui numa coisa que o Diogo disse. O Diogo falou de Boku no Hero, ou My Hero Academia, como preferirem dizer. É assim, eu sou confesso fã da série, mais do manga. Eu não gosto de acompanhar anime por traumas de animes anteriores, e Naruto, estou a olhar para ti e para os teus 295 episódios de filler. Mas a manga em especial para mim tem sido como é que tem sido transformativa. Porque quando nós somos, e eu já passo a Watchmen, que é com esse objetivo que eu venho aqui. É com o objetivo de falar de Watchmen, e eu prometo que falo do Watchmen. Mas a manga de My Hero Academia para mim tem sido transformativa, porque somos primeiramente introduzidos a este mundo como uma quebra da norma que entretanto já se tornou norma. Ou seja,
É explicado logo no primeiro volume, primeiro capítulo, o mundo era normal até que a primeira pessoa desenvolveu uma quirk, uma individualidade, por assim dizer. E a partir daí toda a gente teve individualidades, uns por outros, havia apenas um certo número de pessoas que nunca iria ter uma individualidade devido a uma má formação, uma formação correta do corpo, já não me recordo, e o nosso personagem principal é um desses, ou seja, o Midoriya, para todos os efeitos, nunca poderia ser um super-herói, até que o é. E quando o vemos inserido neste mundo, no mundo do super-herói, já como super-herói, já como aprendiz, já como efetivamente um herói performativo, porque é assim que funciona esta sociedade, todos os heróis estão em ranks, são basicamente trabalhadores do Estado, tal como financeiros ou por aí fora, ou seja, malta que trabalha com o governo, neste caso são os super-heróis. São colocados em ranks, são pagos conforme o seu rank, conforme a sua ação, e também lhes é debitado a destruição alheia do salário e por aí fora. Ou seja, para todos os efeitos, esta sociedade apresenta-nos um super-herói performativo. Ou seja, eles não cumprem ou não fazem atos heróicos porque compreendem, aqui vou ter que citar o tio Ben, paz à sua alma pela 15ª vez este ano, ou quantas vezes é que ele já tenha morrido entretanto, com grande poder vem grande responsabilidade. E os heróis de My Hero Academia não têm essa sensação de responsabilidade face ao seu poder. Elas têm essa sensação de responsabilidade porque são pagos para isso. E isso agora leva-me diretamente, e obrigado também ao Diogo por ter falado em Infamous, isto leva-nos diretamente a Watchmen. Eu encontrei o Watchmen numa altura em que eu tinha acabado de ler pela primeira vez uma das primeiras incursões do Flashpoint. Para quem não conheça Flashpoint é uma coisa muito normal de acontecer na DC. A DC, tal como a Marvel, funciona através de ciclos. Se alguma vez quiserem entrar no mundo das BDs, numa destas duas produtoras ou editoras, como lhe preferirem chamar, vejam que ciclo é que está a ocorrer. No caso, era o ciclo Flashpoint de 2005, se não me engano, antes das crises infinitas, pela 14ª vez, ou algo assim parecido. E eu sou muito fã do Flashpoint. Eu adoro o Flashpoint por ser extremamente estúpido, mas ao mesmo tempo fácil de perceber. Flashpoint é basicamente uma timeline que só o Flash é que pode aceder, por causa dos seus poderes de super velocidade e a capacidade que ele tem de destruir o tempo e o espaço à sua volta, onde tudo está virado ao contrário. O Batman não é o Bruce, é o pai do Bruce, é o Thomas Wayne, e é um completo anti-herói. Ele mata, não tem problema nenhum em matar, não tem problema nenhum em torturar, não tem problema nenhum em ser um homem nojento. Atlantis e Themyscira andam à batatada, ou basicamente a Wonder Woman e o Aquaman nunca se entenderam. Os heróis que são os nossos heróis não são bem heróis, os vilões são mais próximos de heróis, anda tudo um bocado confuso. E isto, acabei de ler isto e começo a ler a obra Watchmen. E Watchmen apresenta-nos uma sociedade que por si só tem regras um bocado diferentes, mas que são mais realistas, ou seja, foi bastante fácil passar do Flashpoint, ou seja, o Flashpoint despiu-me a mim da leitura mágica e fantástica do super-herói como um ser benigno e divino e tudo mais, e trouxe-me um herói mais realista, ou mais com mais nuances, e o Watchmen o que fez a seguir foi retirar ainda mais uma camada e deixou-me completo a nu a imagem do super-herói. Então em Watchmen temos inicialmente o primeiro grande break, que são um conjunto de polícias que, fartos de não poderem executar aquilo que eles consideravam justo e correto dentro dos trâmites da lei, decidem tomar em si o poder de fazer e executar justiça, ou seja, vigilantismo puro e duro, muito, muito próximo a qualquer ato do Bruce Wayne ou qualquer outro super-herói que conheçamos, que depois vem a originar uma segunda e terceira vaga de super-heróis, e chegamos ao momento dos nossos personagens. Chegamos ao momento do Comedian, com a sua morte, que vai despoltar tudo e mais alguma coisa, o Roscars, o Night Owl, e olhamos para eles e não vemos a imagem de um herói. Mesmo aquele que se aproxima mais da imagem divina, e ênfase no divino,
aqui neste caso o Dr. Manhattan, olhamos por ele e não é mais do que um humano quebrado por dentro, pelo facto de para todos os efeitos ser um Deus. Ele para todos os efeitos é omnipotente, omnipresente e omnisciente. E isso destruiu completamente, deixou de ser um humano, como o reconhecemos, ou como nos reconhecemos, e passou a ser este ser que consegue multiplicar-se. E eu neste caso vou fazer uso do filme, mas podem também vê-lo a acontecer na BD. Pode estar com Miss Jupiter enquanto está a fazer um trabalho, enquanto está em Marte, e isto vai destruir as suas últimas ligações à sua humanidade, que o levam completamente ao píncar da loucura. Temos o Ozymandias que para todos os efeitos não tem poder nenhum, é só um homem extremamente inteligente e com tempo para gastar e dinheiro, ou seja, é um Batman mais real. Temos o Night Owl, que também não tem qualquer género de... o Night Owl não tem qualquer género de poderes, e pronto, aqui seria um bocado mais próximo da figura tradicional do Batman, mas ainda assim não seria um Batman a 100%. E lá está, é um mundo premiado pela frase mais basilar da obra, que é o Watch as the Watchman. Quem é que vai responsabilizar aqueles que tomaram responsabilidade para si? Quem é que os vai controlar? Não esquecer que eram todos homens e mulheres que não tinham qualquer problema em matar, maniatar, torturar qualquer pessoa que se lhes opusesse. E um dos melhores exemplos é o nosso narrador, que é o Roscars. Ele não tem qualquer problema em ser completamente brutal, e vemos os extremos a que ele vai, sem empatia nenhuma, sem qualquer género de sentimento, a não ser um puro pulso de raiva. E são personagens mais reais. E esta realidade trazida de forma genial às personagens vem trazer-nos esta questão. Serão eles mesmo heróis? Ou poderemos mesmo confiar neles? É que para todos os efeitos, do ponto de vista da história, eles são de facto os heróis. E vão tentar travar o grande plano do Ozymandias com o Dr. Manhattan, e vão tentar salvar o mundo e perceber que afinal não há salvação possível. O plano já está executado. A única forma que eles têm de salvar é mesmo deixarem de existir, que é o que eventualmente irá acontecer pelo caminho que a história leva. Mas mesmo assim é uma sociedade para todos os efeitos não tinha heróis, e foram criados porque um X grupo de pessoas achou que havia falhas, ou não se quis colmatar, ou não quis aceitar as normas que existiam presentes e que estavam firmadas, e decidiu tomar para si o direito de ser juiz, júri e executador, ou executioner, por assim dizer. E de facto, Carrasco, exatamente. E isso é significativo, ou seja, se olharmos bem para a história não é uma história sobre heróis, é mais uma história sobre vilões. Não existem na verdade. Ou é uma zona muito cinzenta esta história, em termos de heróis e vilões, porque se olharmos bem, este plano do Ozymandias, embora seja para todos os efeitos o plano mais maquiavélico e mais comic book de sempre, é um bom plano, é um plano que tem boas intenções, como todos os planos dos super vilões que costumam ter. Este tem mesmo boas intenções. A grande intenção dele é terminar a Guerra Fria, terminar estas guerras, permitir que a humanidade se desenvolva a si mesma de forma pelo que ele acreditava positivo, e não estar sempre em exílios, não estar sempre em guerra. A minha bomba atómica faz mais que a tua, mas a minha mata mais que a tua, mas a minha rebenta mais e faz um cogumelo maior. Não, ele queria, eu vou mostrar-vos que é um perigo, vou ser o vosso inimigo, ou vou dar-vos um inimigo comum, vocês vão juntar-se todas as nações do mundo para me combater, e pronto, adquirimos a paz. Mas mesmo isso é, mais uma vez, outra vez, aquela ideia de eu tomei para mim, individualmente, primeiro com os polícias, depois mais com o Ozymandias, ser júri, juiz e carrasco. Ou seja, foi ele que tomou para si o poder, a responsabilidade e a execução dos mesmos. E é com isso que ele atuou. Isto para não falar também de todas as outras componentes da história. Não esquecer a componente do machismo,
do racismo, as inúmeras violações, e lamento imenso falar sobre isto assim, sem aviso prévio, mas as violações do Comedian. Inicialmente pensamos que o Comedian era um herói que foi injustamente morto. Quanto mais sabemos sobre ele, mais vemos que talvez tivesse sido uma boa ideia matá-lo antes, ou nunca o ter deixado ter este género de poder. Mas o importante a reter aqui é que são pessoas que, para todos os efeitos, não têm poderes nenhuns. São humanos, à exceção do Dr. Manhattan, são humanos. Apenas sabem combater ou têm outra forma de combater e de andar à porrada que lhes permite uma superioridade sobre o criminoso comum, por assim dizer. Mas são seres humanos. Ao contrário do Super-Homem, ao contrário do Flash, ao contrário do Homem-Aranha, Capitão América, raios, até mesmo o Tony Stark pode considerar-se que tem um superpoder a partir do momento em que tem a capacidade de inteligência de executar e criar todo um rol de armaduras que fazem de tudo, desde nanomáquinas a nascerem dos óculos a tudo. Estes são homens e mulheres, mais uma vez, que para todos os efeitos o único poder que eles têm é conseguem andar à porrada, e é com isso que eles fazem o que têm a fazer. E esta história depois, toda esta obra mudou-me claramente a minha visão sobre os super-heróis, e entrei aqui um bocado nesta ideia de será isto assim tão como eles dizem? E comecei a ver o Super-Homem de outra forma, comecei a ver o Batman de outra forma, comecei a ver todos os super-heróis de outra forma, e eu achei isto fantástico, porque eu antes não os criticava, não tinha ponto de crítica, não tinha aquele sentido crítico de questionar, mas eu depois comecei a questionar, o que é ótimo. Eu acho que eu aconselho a leitura do Watchmen a toda a gente, e depois sim voltem a ler bandas desenhadas normais. Mas é isto, a partir do momento em que temos esta capacidade crítica, olhamos para a história do super-herói de uma forma bastante diferente. Eu acho que isto é muito bem emprego em adaptações mais novas. Eu confesso aqui desde já, não tenho qualquer conhecimento sobre The Boys, nem em termos de banda desenhada, nem em termos da série, mas eu consigo ver ao longe, só pela sinopse, que é um ótimo apanhado pelo aquilo que foi começado pela obra escrita do Watchmen. Infamous, entretanto, todos os Infamous lançados são uma ótima forma de aproveitar e fazer um apanhado daquilo que o Watchmen criou. E eu acho que isso nos faz pensar um bocado mais na condição de ok, porque é que eu tenho que aceitar à partida que este bacana, só porque se diz que é bom e fez 2 ou 3 boas ações, seja de facto um herói e que nunca vá correr mal. E depois mais à frente, se quiserem, eu entretanto vou voltar a passar a palavra, porque acho que já me estiquei um bocado. Eu não me importo nada de falar sobre o Dark Knight, aquela série de banda desenhada mais negra e mais gritty de um Batman já velho, e sobre o Super-Homem nessa reencarnação, e também sobre o mundo do Injustice, porque quando tu me apresentaste o ponto, eu pensei imediatamente no Injustice, e eu acho que seria ainda um melhor apanhado daquilo que o Watchmen nos faz. Muito bem. Achei interessante aqui as referências a Injustice, e falando de Injustice, lembramos sempre também Kingdom Come. Acho que das narrativas de subversão de super-heróis, e acho que é importante a quem, principalmente aos 2 ou 3 zoomers que nos possam estar a ouvir, que a subversão do conceito de super-herói não começou com o The Boys, não começou nem com a banda desenhada nem com a série The Boys na Amazon, começou há muito tempo. Acho que se poderia dizer que desde que existem super-heróis, que há alguém a tentar subverter o conceito de super-herói, basicamente, seja com linhas completamente autónomas, tramas completamente autónomas, seja com histórias, por exemplo, que já nas fases iniciais do Super-Homem havia aquelas histórias imaginárias do Super-Homem, que se imaginava o Super-Homem a abusar dos seus poderes, a tomar para si uma autoridade que ele não toma na sua
na sua versão original desse tempo áureo da banda desenhada da DC, e logo aí se via alguma subversão, embora fosse, a nós hoje em dia parece-nos muito naivo, muito inocente, muito wacky, simplesmente haha, olhem o Super-Homem a fazer cenas a ser cruel, ou a ser ou a não ser propriamente heróico, mas que já aí se vê essa exploração. Kingdom Come, então, acaba por ser também uma dessas em que vemos exatamente a subversão tanto dos super-heróis típicos, dos super-heróis que chegaram até nós como nós os conhecemos ainda, como na altura se fazia a crítica de que ponto é que estávamos a chegar com o dark and gritty dos super-heróis dos anos 90. E o Kingdom Come faz essa crítica em que diz exatamente que, e aqui estamos a ir na contra-subversão, ou seja, se é para ter basicamente pessoas com superpoderes que simplesmente fazem o que querem e que são simplesmente vigilantes, então não vamos chamar a isto super-heróis, vão ser simplesmente pessoas com superpoderes. E se chegamos a um ponto em que eles fazem o que querem, e isso é explicado, é dado só na narrativa, basicamente, em Kingdom Come, chega-se a um ponto em que já não havia super-heróis nem super-vilões, praticamente. A diferença era quase estética, e eram simplesmente, com essas diferenças estéticas, pessoas com super-heróis com superpoderes que andavam violentamente em conflito uns com os outros. Depois a trama acaba por ser resolvida, e tem uma das cenas mais icónicas da DC não canon, da DC, pronto, das graphic novels, que é o Super-Homem invadir o edifício das Nações Unidas. É uma coisa completamente invadir, a fazer um massacre dentro do edifício das Nações Unidas, uma coisa completamente icónica nessa altura, e que nos tenta, então, na altura tentava-nos então avisar, digamos assim, do limite a que se estava a chegar, com uma subversão muito pouco self-aware que os vigilantes, que os anti-heróis dos anos 90 faziam do género super-heróis, em que basicamente vigilantes e anti-heróis como o Punisher, o Batman mais gritty, o Lobo, eram apresentados como esse tal dark and gritty, mas não como cautionary tales, não para nos falar sobre os limites do super-heroísmo, mas sim para dizer que sim, isto é o que nós queremos agora como herói, como aquilo o tipo de pessoa a quem daríamos neste tipo de mundo ficcional a nossa segurança, quase o monopólio do uso da força, e que portanto não vendo com isso, obviamente isto numa generalização quase ao nível de Homem de Palha. Claro que muitas dessas BDs depois fazem também a crítica, a autocrítica desses conceitos, mas que muitas vezes não o faziam, portanto eram apresentadas simplesmente como um bem enquanto tal, quando comparados com os heróis bonzinhos e palonços antes dessa subversão. Indo aqui um pouco ao que nos trouxe o The Boys, importante aqui destacar que o The Boys quando nos coloca aqui nas metáforas políticas, chega a ser difícil perceber por quem é que torcemos, ou se é que por alguém, e por isso é que eu falo do mundo sem heróis quando falo de The Boys, porque é exatamente a representação metafórica de um mundo em que já não sabemos por quem é que havemos de torcer, quando percebemos que os tais super-heróis, o equivalente à Liga da Justiça desse mundo, na verdade são não só mesquinhos e gananciosos, como maléficos por si só,
vamos acompanhando a narrativa de quem os confronta, de quem está contra eles e percebendo que, nomeadamente, principalmente o líder, o Billy Butcher, o líder de quem os confronta, não é um modelo de comportamento a seguir, não é uma pessoa boa, não é ele próprio, nem chega, principalmente na BD original, ele passa muito rapidamente e quase que oscila entre uma coisa e outra, que oscila entre anti-herói e efetivamente vilão também. Na série ele atualmente é um pouco mais anti-herói do que vilão, ou muitas vezes até herói relutante, mas isso é que acaba por acontecer. Depois mais na segunda temporada, e lembremos que The Boys, a série da Amazon, sai muito da narrativa original da banda desenhada. Quando chegamos à segunda temporada, temos então, mais uma vez, nessa saída, nessa separação da narrativa original, a confrontação entre o herói principal, o Homelander, e a heroína que aparece para primeiro como coadjuvante, depois para quase o tentar substituir e depois novamente para demonstrar que eles podem cooperar, que é a Stormfront, portanto, a literal nazi, que primeiro tenta ser subtil com isso e depois nos deixa com a frase que infelizmente também se adapta ao mundo de hoje, que é basicamente todos gostam do que eu tenho para dizer, ou eles gostam do que tenho para dizer, só não gostam é da palavra nazi. E ao pensarmos um pouco sobre isto, sobre o que é hoje a política, é muito isso que vemos. E também ao pensar um pouco no confronto entre a Vought, que é a empresa que aparece na série, e os super-heróis, os da Seven, o equivalente à Liga da Justiça, e os da Boys, nós vemos, se bem que é difícil aprofundar demasiado esta metáfora, porque os The Boys em si acabam por trabalhar para o governo americano em certas circunstâncias. Mas o confronto que se faz, que se é apresentado ali, é muito semelhante muitas vezes a um confronto que se vê atualmente no anti-imperialismo, que é, ok, o Império é mau, o Império invade-nos e destrói-nos e... neste caso, nós em Portugal estamos dentro da semi-periferia do Império, portanto, muitas vezes somos mais cúmplices do que vítimas nessa circunstância. E os anti-imperialistas, aqueles que estão contra, também eles têm características que nos fazem arrepiar, que nos fazem duvidar. E isso depois, essa tensão também é importante na narrativa do The Boys, e é importante também, ao refletirmos sobre ela, refletir sobre que tipo de análise política é que devemos fazer atualmente da política internacional. Diogo, eu vejo aqui uma série de referências aqui no chat e não posso deixar de destacar ao Shinji e portanto à narrativa de entra por favor não, entra no robô Shinji. Eu sempre gostei muito de tudo o que fosse textos, vídeos, embora eu não tenha visto Evangelion do princípio ao fim, sempre gostei muito de vídeos e textos e ensaios sobre a defesa de Shinji. Portanto, a ideia de que os fãs de Evangelion, os fãs de anime, a certa altura cresceram e perceberam que chamar, seja o que for, ao Shinji, chamar qualquer insulto relacionado com as suas características efeminadas ou com as suas características de não performance de masculinidade heroica, como se esperava dele, não fazia sentido no mundo em que nos era confrontado, só fazia sentido quando comparado com o mundo idealizado dos animes que existiam antes e paralelos a Evangelion. E diz-me tu, Diogo, tu és Team Shinji? Para ti, o Shinji tinha razão ao não entrar no EVA? Havia todo um contexto que o justificava, ou ele só tinha era que entrar e salvar o mundo, por mais que os seus traumas o impedissem de o fazer, mantendo a sua paz interior? Sim, eu agora que estalei os meus dedos todos, porque estamos a falar da minha área de expertise, que é cascar em fãs de anime.
primeiro de tudo, antes de responder à tua pergunta, obviamente o género onde Evangelion, porque Evangelion, pronto, não começou com o manga, ou seja, nunca houve um ponto de referência fora da animação do Hideaki Anno. Começou por uma ideia original por ele, que a determinada altura aquilo foi pronto, para um lado que muito do género, se não a grande esmagadora maioria do género tipo de mechas e robôs no espaço, luta contra aliens, whatever, que não havia, que era a posição mais psicológica e a desconstrução de identidade da personagem. Se calhar as grandes referências que havia na altura era Gundam e as suas grandes guerras políticas em robôs entre Marte e Júpiter, e pouco mais. A cena engraçada, pelo menos, aquilo que me marcou principalmente em Evangelion é que não sei até que ponto será suposto tu seres Team Shinji ou Team quem quer que seja, estás do lado do Shinji ou não, porque tu próprio já és descolado da ideia de ele vir eventualmente salvar o que quer que seja a partir para aí de meio da temporada. Tu já estás completamente, espera aí, alguma coisa aqui é o outro trama. E tu quando começas a absorver a imagem que o Shinji, como o Shinji é-te dado, como um puto que tem muitos problemas de mostrar emoções aos outros, muitos problemas de interações sociais, alguns problemas de sexualidade interiorizados, e etc. Problemas de poder, isso tudo. Obviamente também daddy issues, absolutamente. E que para ele, a maneira como ele está e aquilo que ele sente é tão mais importante e mais benéfico do que para ele, mais bélico até, do que propriamente se vai salvar o mundo do terceiro impacto ou não, que acaba por ser tipo uma questão de que tipo, mano, faz o que achares que faz mais sentido para ti. Quem viu Evangelion sabe que há 2 finais. E, gente, spoilers, pessoal, honestamente, se vocês ainda não viram Evangelion, vejam, Saúl, fecha os ouvidos, que eu sei que tu ainda não viste. Mas tens 2 universos, tens o universo do anime, tens o universo dos filmes, que são recounting e com o final alternativo, onde efetivamente o final canónico de Evangelion, o terceiro impacto acontece de qualquer forma e as únicas pessoas que salvam é ele e a Asuka, que é quem ele salva no final, mas no final dos filmes, do segundo filme, se eu não me engano, Tiago, corrige-me se eu estiver enganado, ele acaba por escolher salvar, a Rei, eu acho que é a Rei. Tiago, se puderes tipo, confirmar isto, não tens que confirmar agora, mas se puderes, confirma. Pronto. Eu já, não é já bem vi... assim, não é assim tão simples também, não é assim tão simples. Não é? Mas já. Desculpa, Tiago, interrompi-te, mas lembrei que não era assim tão simples. Era só para dizer ao pessoal que não é assim. Não, eu ia te interromper só para dizer que é assim, eu não posso ser fiável porque eu vi os filmes há muito tempo, há anos. Pronto, eu também. E eu não tenho isso em memória. Epá, o que eu tenho em memória, e isto corrijam, é aquele final algo psicadélico em que o Shinji está numa espécie de void com Sim, anjos e sim. Evas todos destruídos à sua volta e ele está lá no centro como se fosse a causa disso e isso ainda hoje me marca, principalmente pela forma como depois é adaptado. Porque, lá está, como tu estavas a dizer muito bem, Evangelion, e já que estamos a falar sobre versão, Evangelion é ótimo no que toca a inícios e primórdios de subversões de papéis. Ou seja, nós não sabemos até que ponto é que esta hostilidade toda a tentar evitar o terceiro impacto que vai acabar por acontecer de qualquer dos modos, esta hostilidade
que justifica basicamente o equivalente a genocídio desde que se mata um anjo ou desde que se garanta que X pessoas ficaram vivas no fim disto tudo, é utilizado porque primeiro Evangelion apresenta-nos isto, ou seja, a primeira fase do anime não é suposto que estejamos completamente do lado do Shinji, porque o Shinji é este rapaz muito medroso, muito acanhado, não quer fazer nada, não quer ser forçado a entrar no robô, nem sequer quer combater para começar, não se sente confortável, não se sente integrado, é retirado do ponto onde estava, sem ver o pai há uma carrada de anos, para ser colocado basicamente a servir de arma, ainda sem chegar à maturidade, e vamos percebendo que este trauma e esta hostilidade do pai para com a tentativa de evitar o terceiro impacto começa individualmente primeiro com o Shinji, e começamos a ter uma espécie de pena, e começamos a ver que o Shinji talvez não seja, e atenção, não me levem a mal, isto não tem qualquer objetivo de ser entendido de forma incorreta, mas se for avisem-me. O Shinji, quando nos é apresentado, nunca nos é apresentado como o típico rapaz normal, e isto, o normal tem muito que se lhe diga. Ele, quando nos é apresentado para a época, não conseguimos ver nele o herói shonen, porque para todos os efeitos Evangelion não é um shonen, e não conseguimos ver nele o herói shonen, ou seja, não quer andar atrás de raparigas extremamente atraentes e irrealistas na sua construção física, não está nem para aí virado, não quer saber nada, está num estado depressivo enorme que só vai aumentar. É talvez a coisa mais cobarde à face da Terra, e vemos depois um retrocesso, ou talvez uma espécie de comentário que é: não é suposto que o Shinji à partida seja exatamente aquilo que se espera dele, porque nós começamos a ver isto da mesma forma que o pai olha para o Shinji. O pai olha para o Shinji e espera que ele seja um rapaz às direitas, normal, e que consiga fazer aquilo que lhe é pedido, e o Shinji não consegue. O Shinji não é, para todos os efeitos, aquele típico personagem de shonen, e vamos vendo isto. E eu ainda hoje não perdoei à Netflix ter retirado o momento que eu adoro e que considero extremamente importante em termos de história, de criação deste género de conto, que é, para todos os efeitos, a única relação verdadeira e à qual se pode chamar uma relação saudável do Shinji é uma relação homossexual, o que eu acho, lá está, mais uma vez, se olharmos para a altura em que isto é lançado, é revolucionário, é talvez das coisas mais perigosas que podia ter sido feito na altura, em termos de tornar o conteúdo algo que ainda poderia ter repercussões hoje, e conseguiram, ou seja, de uma forma fantástica, conseguiram fazer esta representação. E se formos ver, Evangelion, em termos de subversão, tem tanto que se lhe diga e tem tanto trabalho colocado por detrás e na sua construção, que ainda hoje é utilizado. Se houverem fãs de Steven Universe a ouvir-nos, hão de se relembrar de um episódio em específico, eu não lembro da temporada, mas é sobre a Kiki, uma das muitas netas da senhora da pizzaria, e o Steven entra nos sonhos dela, e temos aquele momento Evangelion em que o sonho dela são pizzas por todo lado, queijo, um void de queijo e de fatias de pizza, e eu achei isto fantástico colocado na série que é, porque por todos os efeitos a Rebecca Sugar, ao criar Steven Universe, e todos os personagens que o acompanham, o que ela fez foi uma subversão, e toda a série é sobre subversão de papéis. O Steven, tal como o Shinji, não é um rapaz que estamos habituados a ver neste género de conteúdo. O Steven não acredita em violência, o Steven acredita em diálogo. O seu poder não é um poder de ataque, por assim dizer, é um poder de proteção. Avaliando isto de uma forma mais literária, olharíamos para o Steven mais como uma figura feminina do que uma figura masculina, o que a própria história nos vai reforçar ao longo do tempo. Olhamos para estas personagens femininas, ou para todos os efeitos femininas que o acompanham e as suas relações entre si, e vemos que são mais representativas da masculinidade nos desenhos animados ou nestes conteúdos de propriamente o Steven.
E é muito bem colocado esse ponto, ou seja, quando há esta passagem, ou quando há esta referência a Evangelion em Steven Universe, nós temos aí a mensagem de que há uma subversão de papéis. Atenção, se ainda não tinham percebido agora, eu sei que isto é muito avançado nas temporadas, se não é a terceira, é a quarta. Mas não tinham percebido até este momento na narrativa, isto é uma subversão, o Steven é uma subversão do papel típico masculino, olhem para ele, é isto que eu estou a tentar fazer, eu estou a tentar explicar-vos que homens não têm que ser máquinas de matança e de porradaria, podem ser assim, isto é um homem normal, olhem para isto, é um rapaz para todos os efeitos, tem 16 anos, e é normal, e é isto, e é esta a mensagem. Mas sim, tanto Steven Universe como Evangelion têm muitas semelhanças, principalmente no que toca às suas subversões de papel. E eu acho que, aproveitando que o tema também é subversão, isto é extremamente importante e eu acho que faz falta esta cultura, esta nossa pop culture. E também acho importante este nosso assunto aqui hoje, porque começámos a falar sobre subversão do bem e do mal e do que é um herói, e acabamos por falar sobre outras subversões porque está tudo ligado. Isto. Lá está. Eu consegui o pensamento crítico, por isso, primeiramente, depois de ler o Watchmen, que mudou a minha experiência de super-heróis para sempre, e depois Steven Universe e Evangelion vieram mudar-me a minha perspectiva sobre a masculinidade e feminilidade como representativos de um personagem. E eu aconselho vivamente a quem quer que possa perder um bocadinho, vejam primeiro Evangelion Sim. todo, Sim. todo. Vejam primeiro Evangelion todo. Não custa nada. É um bocadinho confuso. Confesso que é. Mas vejam com o máximo de atenção que conseguirem. Suspension of Disbelief, tipo, ligado a 10.000 desde o primeiro episódio. Porque também não há muita introdução. O primeiro episódio é literalmente um ataque de um anjo e o Shinji entrar no robô. Ponto. É isso. Basicamente. Basicamente. E depois de terminarem a série, têm visto os filmes, vejam os filmes porque os filmes são importantes também para depois a vossa análise, porque o Evangelion vive muito de análise, tal como as obras que temos falado aqui até agora, The Voice, Watchmen, Flashpoint, Injustice. Estas obras vivem muito de análise da parte de quem as consome. Por isso, vejam tudo, vejam também os filmes e depois façam-me um favor de passarem diretamente para o primeiro episódio. Olha como o Diogo disse também, Death Note também é ótimo em termos de subversão. Terminem Evangelion e saltem para o primeiro episódio de Steven Universe. Vejam até à quinta temporada e vejam o filme e vão ver que não se arrependem. E com o pensamento crítico adquirido através de Evangelion, vocês vão olhar para Steven Universe de uma maneira de tal forma diferente da norma que vocês vão ver a vossa própria série e não a série que todos os outros fãs viram ou irão ver. É um conselho do coração, façam-me este favor, vão ver que não se arrependem. Estamos em estado de emergência ainda, aproveitem, há muito tempo ainda disponível para isso. E depois, se precisarem de terapia para processarem ambas as séries, falem comigo que eu conheço 2 ou 3 terapeutas muito bons. Pronto. E voltando um bocadinho outra vez ao tema do Evangelion e pegando também no que o Tiago fez, o que Evangelion nos diz também é que não é necessário, pelo menos o que Evangelion, como demonstra ao Shinji, é que tipo, não importa se ele vai salvar ou não. Não é aquilo que está ali a acontecer. E o problema não é o mundo acabar. Para todos os efeitos, o mundo nem sequer existe para o Shinji, por causa de todo o trauma. Tudo ali é tipo medido de uma balança muito esquisita e é muito interessante ver tipo isso, e principalmente, ainda bem que o Tiago tocou, que foi na questão do Kaoru, que era o anjo, que primeiro se mostra como um rapaz e que é a primeira experiência homoerótica ou homoafetiva, principalmente. Homoerótica não, isso já será tipo posterior em fanart, mas homoafetiva do Shinji é muito importante porque é ele que diz que não é se tu não quiseres salvar o mundo, não tens de salvar. Não é para ti, não é contigo. O que é que tu estás a salvar? É posto isto em perspectiva. E Death Note, que também depois mencionei aqui no chat, também é interessante em que, tipo,
é mais da onda tipo, da subversão tipo, do poder, em que tu dás o poder a uma pessoa de poder matar quem ela quiser e quem é que ela escolhe para matar e como. E quais é que são as razões. E até que ponto o que ela está a fazer é justo e até que ponto o que ela está a fazer efetivamente é em prol tipo, de um mundo melhor. E isto é muito mais, na minha opinião, interessante de poder discutir, e lembro-me quando na altura que eu estava a ver falar muito sobre isto, é que tipo o grande foco para mim de Death Note era ver até que ponto a justiça esticava-se. Era muito divertido tipo, matar todos os corruptos e matar todas as coisas, mas para quê e para quem? É porque depois isto entra aqui todo um outro conjunto de nuances. E terminando um pouco, se calhar também este conjunto liberado de ideias, há uma série que não tem a ver com isto, mas tem um pouco, não tem a ver com o heroísmo nem nada disso, tem a ver com jornalismo e outras séries, que era uma série da BBC que infelizmente só teve 2 temporadas e a BBC decidiu dar de corte, que era The Hour, em que uma das personagens que era a Alex Storm, vira-se para a personagem principal, o Dean, que está posto entre a espada e a parede num dilema ideológico sobre se ele deveria ou não falar sobre um determinado caso de um crime. E ela diz-lhe que nem todos, às vezes os heróis também dizem asneiras e os vilões dão beijos de boa noite às mães. E esta subversão, e isto para mim marcou-me bastante. Isto estamos a dizer subversão, a gente daqui a nada até já lhe gasta o meaning. Mas isto para mim é interessante de pensar. E isto depois também bate nas outras referências que a gente deu, que é tipo, o que é que efetivamente é o bem e o mal e até que ponto tipo, as coisas não se interligam ou se isolam completamente. Por isso, pessoal, tipo, é assim. E os heróis, tipo, não têm que ser todos, tipo, homens. Ponto. Vamos entrar por aí. Até porque Sailor Moon eram todas gajas, eram incríveis e elas salvaram o mundo mais do que uma vez. E and that's on God. E pronto, ficarei por aqui, porque senão estou aqui mais 2 horas a falar da anime. Muito bem. Acho que chegámos aqui a uma conclusão também interessante, que é subverter o conceito de herói e de super-herói é sempre, de alguma maneira, subverter conceitos de masculinidade e de estereótipos de género em geral. Portanto, toda a narrativa dos super-heróis, desde que eles existem, é baseada na masculinidade e na hipermasculinidade e na tentativa de direcionar essa hipermasculinidade para algo bom, mas que, se o tentarmos subverter, acho que é exatamente por aí que essa subversão é feita. Bem, chegando então aqui ao final, só acrescentar que provavelmente no meio disso tudo haverá uma alusão, uma metáfora qualquer sobre o Japão do pós-guerra e as relações familiares do Japão do pós-guerra, como qualquer anime dessa altura tinha que ter. Mas chegando aqui então ao final, como notas finais, não posso deixar de recomendar que vejam e leiam The Boys, mas vejam o Garth Ennis. Eu reconheço que é um autor em alguns contextos genial. Ele fez muita coisa groundbreaking em termos da banda desenhada ocidental, mas tem as suas limitações quando começa a usar aquela edginess for edginess sake, e nisso a série acaba por ser até mais nuanceada e mais subtil do que a própria banda desenhada. Também dizer que o The Boys, a banda desenhada original do Garth Ennis, também é muitas vezes espetacular e notável, quando exatamente não é nem nuanceada nem subtil. Portanto, quando vemos 4 heróis, 4 anti-heróis ou protagonistas, um britânico, um americano, um soviético e um francês, a espancar um super-herói nazi até à morte, portanto, não é
digamos que subtileza não é a mercadoria que o Garth Ennis nos está a vender e, portanto, não é isso que devemos esperar não é isso que devemos esperar dele, e é exatamente nessa falta de subtileza que às vezes está a parte genial de algumas das suas obras. Depois, noutras partes tem as suas limitações, como é óbvio, mas isso será sempre expectável. Recomendo aqui, e fica também como, mais uma vez, a subversão dos super-heróis não começou em The Boys. Há muita coisa para se analisar muito antes disso. Há Mystery Man, há Watchmen, como falámos aqui, há toda a subversão feita dentro das próprias sagas. Também falar da subversão da subversão. Lembramos que o Lex Luthor na DC recentemente, entre aspas, mas nestas adições que a DC decidiu fazer ao universo do Watchmen, disse, depois de fazer uma descrição simplificada do plano do Ozymandias, disse-lhe que se tu és o homem mais inteligente do teu mundo, eu gostaria de conhecer o mais estúpido, porque há todo um conjunto de discussões que se pode fazer sobre a legitimidade desse plano, mas ficando aqui essa recomendação que reflitam sobre toda esta subversão que tem vindo a ser feita, e como o Tiago vos estava a dizer, não só para Steven Universe, mas para para melhor apreciarmos as obras que não tentam se fazer subversão, é bom termos acesso a algum conteúdo que o tente fazer. Isso é importante. E para todos nós que possamos gostar do universo cinematográfico da Marvel, de todos os heróis e vilões de Marvel e DC, por favor, leiam um pouco sobre aquilo que as mensagens que essas obras nos querem transmitir, para além das narrativas mais diretas que neles vemos, mas tenham isso em atenção, tentem, mesmo que seja só ler um pouco sobre essa subversão ou consumir algumas obras que façam essa subversão, e, claro, atentem na própria ironia da Amazon enquanto empresa fazer uma subversão do mundo capitalista na sua série, fazer uma caricaturização da Disney enquanto um monopolista do entretenimento. Claro que é irónico, claro que alguém poderia pegar em The Boys e por si só fazer uma caricatura da subversão em que ridicularizia a Amazon, e seria merecida. Por isso também isso é uma ironia que não escapa à análise. Diogo, Tiago, notas finais queiram deixar? Assim, pronto. Já vimos que tínhamos aqui pano para mangas para falar de subversão, o que eu acho ótimo. Eu acho que é como tu dizes. Até, pronto, como voltei à faculdade e tudo mais, e todo o trabalho de leitura, porque eu achei que era boa ideia fazer uma data de cadeiras e de estudo sobre literatura. Eu concordo completamente contigo. Acho que é muito importante, acima de tudo, mesmo que não seja uma obra que tente ser subversiva, compreendermos primeiro as obras que o façam. Lá está, eu se pudesse voltar aos meus 11, 12 anos e ler primeiro Watchmen e depois entregarem a primeira banda desenhada de super-heróis, que desde já agradecer à pessoa, que eu já não lembro quem foi, mas obrigado por me ter passado o meu primeiro Green Arrow. Eu teria visto isto de outra forma. Não deixaria de ser um largo fã de super-heróis, mesmo sabendo a sua problemática. Nós já falamos deste assunto antes, na propaganda da polícia e na propaganda de que afinal a polícia é boa e está cá para nos proteger. Eu teria olhado para tudo com um olhar diferente. Por isso, lá está. Eu aconselho imenso que façam leituras, façam observações, primeiro que vos puxem o vosso pensamento crítico e depois observem as restantes obras dentro do género ou não, que por alguma razão possam vir
quer sejam subversivas ou não, que possam cair nesse espectro. Aqui em jeito de mais uma estocada para a subversão. Eu tenho andado a ler muita coisa. Eu não tenho tido tempo para ler e para me dedicar às coisas que de facto me dão prazer, mas quando consigo 1 ou 2 intervalos entre testes ou ensaios, o que eu tenho feito é continuar a ler a série Tokyo Ghoul. E eu aconselho-vos imenso a série Tokyo Ghoul, principalmente a segunda fase, a fase chamada RI, de Remember, ou de Rei, porque aparentemente alguém escreveu um ensaio muito bom sobre isso, que eu hei de encontrar entretanto para voltar a ler, sobre o facto desta ser uma série que quer falar sobre reis e o que é que eles significam. Leiam primeiro Tokyo Ghoul porque é ótimo. Em termos de escrita, aproxima-se muito à subversão da humanidade enquanto existência que Kafka tentou fazer e que, embora de uma forma bastante boa, para mim não foi tão espetacular como pessoas, como seres que que comem humanos para sobreviver e que têm caudas que servem de lâminas ou lâminas nos braços ou por aí fora. Há sempre essa bonificação de ser espetacular ao olho. E depois tentem ver algo que seja dentro do espectro de Tokyo Ghoul sobre a humanidade em si, ou o que é que significa ser humano, mas que não seja tão subversivo. Eu não sei exatamente o que é que vos posso aconselhar nesse ponto, a não ser, claro, verem primeiro a série. Se quiserem ver a série é muito parca em informação e em detalhes e em coisas que de facto nos ajudem a pensar. Mas se puderem ler a manga, eu aconselho-vos imenso que leiam a manga. São 14 volumes na primeira fase, 16 na segunda. E depois tentem puxar algo mais leve, não tão subversivo. Talvez um Blue Exorcist, talvez um Evangelion, só para continuarem ali na subversão. E percebam como a questão da humanidade é vista de formas tão diferentes que não é aquilo que nós circunscrevemos a uma coisa só. E mantenho aqui as minhas sugestões de fazerem o obséquio de verem Evangelion se não o tiverem visto. Se já o tiverem visto, revejam. E depois passem para Steven Universe se nunca tiverem feito a experiência. Para terem aquele bocadinho mais de informação e aquele bocadinho de mente a abrir-se com muito pensamento crítico, o típico meme do Mind Blown. E de facto isto são assuntos que têm muito que se lhe diga, porque como tu disseste muito bem, Saul, ser um super-herói é ser extra macho. Mesmo que seja uma mulher, é ser extra macho, é ser extra masculino, é não chorar, é não sentir emoções, não ter aquelas preocupaçõezinhas que os comuns mortais têm. Mas depois quando os vemos subvertidos, talvez a nossa visão ou não, dependendo da pessoa, mude, e eu aconselho-vos imenso que façam isso. Tentem fazer subversão à vossa cultura popular, à vossa pop culture, porque ajuda-vos a apreciá-la de uma maneira diferente e talvez até a pensar sobre ela de uma forma um bocado mais crítica, e acreditem em mim, isto ajuda-vos imenso a continuar a gostar disto. Pronto, então, da minha parte, eu sou aqui tipo a pessoa que nunca cresceu ou teve tipo algum interesse em cenas de super-heróis. Talvez isso explicará muita coisa, mas não sei até que ponto nós estamos nesse nível de ironia a esta hora. Mas sim, tipo, porque a questão dos super-heróis ou do heroísmo em geral é uma coisa que atravessa, é um mecanismo de enredo que atravessa imensas outras mundos de ficções, de videojogos, de animes, whatever que vocês queiram. E se puderem entrar ou revisitar esses mundos com um olhar mais crítico e tentar perceber até onde os paralelismos do mundo real se esticam, até onde tipo, determinados mecanismos, se calhar, da vossa desconstrução social não foi feita em prol ou em resposta ou reação a isso, e etc. É sempre bom numa perspectiva de melhoramento e de reposicionamento de vários tópicos de ideologias ou caraças de ideologias vocês tenham. Para nós só há uma, que é a vermelha,
No entanto, sigo um bocado aqui tipo, a onda do Tiago e recomendo mais um que, se puderem pegar no mundo de Psychopath, peguem, por favor, porque é muito interessante também ver onde a questão da justiça e quem é que merece ser justiçado ou não, e quem merece praticá-la, reforçá-la. É muito interessante ver como é que isso se desenrola e como é que os criadores o discutem. Pessoal, fora isso, pá, é assim, toda a gente sabe que os melhores heróis são todos mulheres ou pessoas que não sejam homens buff. De resto, pronto, continuem a praticar o marxismo cultural e cá estaremos quando, tipo, até o Soros nos dar mais dinheiro, para nós falarmos de outras coisas. Muito bem, muito bem. O Soros, o Partido Comunista Chinês e todas aquelas entidades maléficas e pérfidas que querem então a destruição a implantação da nova ordem mundial, seja lá o que isso for. Portanto, fiquem então com as recomendações. Cá vos espero em mais episódios do Perigo Vermelho. Obrigado a todos os que nos ouvirem e um bom final um bom estado de emergência para todos. Esperemos que a segunda vaga não seja tão grave como nos está agora a parecer, mas tudo aquilo que vamos vendo é que sem heróis também é sem heróis que estamos nesta situação. É sem salvações esotéricas que estamos nesta situação atual e temos muito que pensar na salvação material, no materialismo, quando nos confrontamos com o que se passa atualmente. Uma muito boa noite a todos.